E a imprensa argentina repercutindo essa vitória do Corinthians em cima do Bahia e também essa sequência aí, 2 jogos, né? Os primeiros 2 jogos do Ramon Dias treinando o Corinthians. Ó, o jornal argentino repercute o começo animador de Ramon Dias no Corinthians, matéria do Meu Timão. Vamos ver o que eles falaram aqui sobre essa vitória do Corinthians. O início de Ramon Dias no Corinthians tem repercutido internacionalmente de forma positiva. O treinador chegou à sua 2ª vitória consecutiva e seu começo de trabalho no Timão foi valorizado pela imprensa argentina. O jornal argentino Olé, que é o mais famoso de lá, né, classificou a vitória sobre o Bahia como triunfo-chave. O veículo ressaltou que apenas em 2 jogos o treinador conseguiu seu principal objetivo, que era tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. Outro ponto destacado pelo jornal foi a atuação de Rodrigo Garro e também o fato de Romero voltar a marcar gols com o Ramon Dias. A imprensa bem ligada no futebol brasileiro, eles conhecem bastante, tem esse conhecimento, né? Sabe que o Romero estava sem fazer gol e o Ramon Dias chegou. Até o Romero falou, né? Que o Ramon falou para ele que era só ele chegar lá que o Romero ia voltar a fazer gol, mais ou menos assim. Assim, com 2 vitórias seguidas, conquistou o objetivo por qual foi contratado, sair do rebaixamento. Romero já havia marcado na partida anterior e o paraguaio não havia marcado nas 10 partidas anteriores. Claramente, a recuperação de Ângel é um mérito do treinador, iniciou o jornal. Um dos pontos altos do Corinthians foi o argentino Rodrigo Garro, que além de contribuir para o gol, fez bons passes verticais que não foram aproveitados pelos companheiros. Wesley, que perdeu diversas bolas, e o Yuri Alberto, que falhou nas definições, jogaram na frente. O Yuri Alberto chamou a atenção nesse último jogo. Se o Corinthians tivesse tomado um empate, meu amigo. Ramon Dias chegou no Corinthians para ser substituto de Antônio Oliveira, que deixou a equipe alvinegra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e com apenas 1 vitória em 13 jogos. Pessoal, a situação do Corinthians estava muito séria. Tinha gente defendendo a permanência do Antônio Oliveira. Eu acredito que ele não tenha sido o único culpado. É lógico, é óbvio que não. Mas alguma coisa precisava ser feita e ele precisava ser demitido. Alguma coisa diferente precisava ser feita no Corinthians. Eu acredito que mesmo com os reforços, ele iria só repor as posições. Ele não ia mexer na estrutura do time. E aí a possibilidade do Corinthians continuar a mesma coisa com 9 jogadores era muito grande. Então é bom que chegue um técnico, inclusive experiente, que já testou durante a carreira dele vários esquemas e sabe o que pode funcionar e o que não pode funcionar. Sabe testar, tem variações de jogo, coisa que falta muito ainda para o Antônio Oliveira, né? Desde a chegada do novo treinador, o Timão entrou em campo 2 vezes, vencendo Criciúma e Bahia. 2 adversários difíceis, cara. Mesmo o Criciúma, em casa, é um adversário difícil. Perdeu para o Flamengo, jogo bem polêmico, mas deu muito trabalho para o Flamengo. Quase vence o time que tá brigando pela liderança do campeonato e tem um timaço, né? Estruturado, um time forte pra caramba, dentro de casa principalmente. E o Criciúma segurou ali até onde deu. E o Bahia, que quantas equipes vão lá na Bahia e vão ganhar do Bahia, cara? Entendeu? E conseguiu sair do Z4, ocupando a 14ª colocação. O próximo desafio do treinador acontece na quinta-feira, quando tem confronto direto contra o Grêmio, que briga para sair da zona de rebaixamento. O time gaúcho venceu na última rodada e chegou aos 14 pontos, contra 18 do Corinthians, e ainda com 2 jogos a menos. É muito importante o Corinthians vencer esse jogo. Teoricamente, empatar com o Grêmio, mesmo que seja em casa, o Grêmio é um time grande, um time muito forte. Mas, por mais que esteja na zona de rebaixamento, mas é um time que tá na fase ruim, cara. Nessa situação, no caso do Grêmio, tá com 2 jogos a menos, é que, entendeu? Deixa a situação mais séria. Então o Corinthians tem que vencer esse jogo, tem que tirar o Grêmio aí. Ó, tá chamando a atenção aqui os bastidores do Corinthians, a vitória do Corinthians contra o Bahia, né? E uma frase aqui do Romero. Eu há 7 anos aqui, já fui titular reserva, não relacionado, já foi escanteado, vou acrescentar aqui, escanteado pelo Tite, mas sempre tem que colocar o Corinthians em primeiro lugar. O importante é o Corinthians. Aí o Rodrigues SCCP aqui no Twitter falou, podem falar o que for do Romero, mas ele sabe e entende demais o que é ser Corinthians. Esse cara realmente é um paraguaio. Inclusive o Romero já falou isso algumas vezes, que no Paraguai ele torcia pro Boca Juniors, e aí depois do Corinthians ganhar do Boca Juniors na Libertadores, ele começou a torcer pelo Corinthians. Então virou a casaca aí, começou a torcer pelo Corinthians no Paraguai. E aí não é à toa que ele tem essa identificação tão grande com o Corinthians, cara. Outra frase do Romero, vamos sair da situação, temos time para brigar lá em cima na tabela. E aí eu quero que você comente se você concorda com o Romero ou não, se o Corinthians tem time ou não tem time para brigar pelas primeiras colocações do campeonato. 23 de julho de 2014, né? Há exatos 10 anos, onde o Romero marcava seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Triunfo de 3-0 sobre o Bahia. Cara, que coisa engraçada, né? Que coisa engraçada, muito interessante isso aí, cara. Quase 10 anos depois, o Romero marca contra o Bahia.
em uma vitória do Corinthians. Eu lembro muito desse jogo, ele empolgou demais. Já são 57 gols com a camisa do Corinthians, maior artilheiro estrangeiro e segundo maior do século. E o Corinthians divulgou aqui, ó, CBF desmembrou os jogos do Timão da 20ª até a 25ª rodada do Brasileirão. Rodadas definidas, Atlético Mineiro e Corinthians, 20ª rodada, dia 28, 7 horas da noite, Arena MRV. Corinthians e Juventude, 21ª rodada, dia 4 de agosto, 4 horas da tarde, Neoquímica Arena. Corinthians e Red Bull Bragantino, dia 10/8, 9h30 da noite, Neoquímica Arena. Então, sequência aqui, ó. Juventude, em tese, é o mais tranquilo, em tese. Porque Juventude é um time chato, cara. Bem chato. E aí, Fluminense e Corinthians, 23ª rodada, Fluminense do Mano Menezes, dia 17/8, 21 horas, Maracanã. Fortaleza e Corinthians, jogo difícil demais. Sempre jogar contra o Fortaleza é muito difícil, cara. Em casa ou fora, mas fora de casa é muito pior. Dia 25/8, às 4 horas da tarde, na Arena Castelão. E Corinthians e Flamengo, na 25ª rodada, no aniversário do Corinthians. Isso aqui, o Corinthians tem que chegar muito bem até lá, cara. Tem que pegar essa sequência aí, bem direitinho assim, chegar no final e aí jogar contra o Flamengo no auge do Ramon Dias, no Corinthians. Para pegar o Flamengo do Tite, no dia 1º de setembro, aniversário do clube, detonar o time do Flamengo. A torcida do Corinthians vai esperar muito por isso quando for chegar a data, chegando a esse dia aqui, a torcida vai cobrar bastante isso. E eu espero que isso aconteça. Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.